Esse é mais um episódio do ADV Tá um podcast idealizado para você, advogado, acadêmico, operador do direito, que quer saber mais sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo jurídico, desenvolvimento pessoal. No episódio de hoje, nós temos a presença ilustre aqui de duas jovens advogadas. Até usar aqui um pouco da brincadeira, dois advogados, né? São duas mulheres sensacionais que eu conheci na minha jornada. Uma chamada doutora Kelly Chaves, que advoga na área criminal, é isso mesmo, ela vai já se apresentar. E outra a doutora Gabriele, correto? Correto. Então, pronto, a doutora Gabriele, que é a nossa vice-presidente da Comissão de Marketing Jurídico e vai compartilhar com a gente algumas histórias sobre a sua jornada, sobre os desafios aí que foram colocados nas suas mãos, para que ela possa orientar, inspirar vocês. Doutora Kelly, vamos começar pela senhora. Vamos! Pode olhar para aquela câmera ali e se apresentar. Vamos lá, eu me chamo Kelly Chaves, já estou aí na jornada da advocacia há 1 ano e alguns meses, mas o doutor Daniel me conheceu, ainda não tinha pego a carteira, né? E hoje eu já sou advogada, especialista, pós-graduada em processo penal, em penal. E eu sigo aí nessa jornada do network, trilhando a minha advocacia autônoma, maravilha. Que para mim desde o início é um grande desafio. Show, maravilha. E a senhora, doutora Gabriele? Prazer, me chamo Gabriele. Eu tenho alguns meses aí de carteira da OAB e conheci o Dr. Daniel através das redes sociais, através do Instagram da Comissão de Marketing Jurídico, e a minha jornada sempre foi muito para a advocacia trabalhista, né? Desde a época que eu estudava para a OAB, eu sempre fui apaixonada pelo direito do trabalho e fiz aí pós-graduação em direito do trabalho também, e nesse meio tempo acabei me encontrando aí no posicionamento digital e no marketing de conteúdo, e estou aqui para transbordar tudo isso que eu aprendi esses tempos. Maravilha. Eu fico até emocionado de assim, eu tenho alguns meses de OAB e a Kelly ali vai completar 2 anos, não é isso, Kelly? Eu tenho 1 ano e 3 meses. E assim, eu vejo assim a vontade no rosto de vocês, e eu que tenho alguns aninhos, quase 20, Sim. Vocês terem uma ideia. Então, se vocês quiserem qualquer dica, também me perguntem que eu posso, se eu puder ajudar vocês. Sempre trocar figurinha. Sim. A doutora Kelly, doutora Gabriele, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando ela foi aprovada no exame da OAB. Olha só. E aí, a senhora fez na área trabalhista, então com certeza a senhora deve ter estudou aqui em Manaus, cursinho? Sim. Lá com o doutor Hamilton? Com o professor Hamilton, Pronto. exatamente. Inclusive, quero deixar o convite aqui pro professor Hamilton, viu? Já conversei com ele pelas redes sociais, e aí vou formalizar agora. Doutor Hamilton, esse espaço aqui está aberto, pode vir aqui, viu? Transbordar na vida dos advogados, acadêmicos e operadores do direito. E aí, Kelly, lembra ainda daquela emoção? Como é que foi? Porque o que aconteceu comigo? Eu peguei a minha OAB, a gente vem ali de um ritmo frenético ali, final de ano, a apresentação ali do trabalho de conclusão, aí missa, aí aula da saudade. Colação. E aí colação, e aí nossa formatura também ficou pro ano seguinte, aprovação no exame da OAB, mas confesso a vocês que depois que eu peguei a carteira da OAB, eu disse, agora, o que é que faz? Abro o escritório, arrumo um emprego, recebi uma proposta de emprego para trabalhar no escritório, eu estagiei durante muito tempo no Ministério Público, e aí o esposo da promotora era advogado, na época professor também, e aí eu fui fazer uma entrevista lá com ele. E aí ele disse assim, Daniel, olha, hoje, não sei se está tão diferente do mercado, mas naquela época o valor que eles estavam pagando pro advogado iniciante era R$1.000. E aí eu falei, doutor, eu agradeço a proposta, a oportunidade, mas eu vou seguir carreira solo. Uhum. E muita coragem, né, doutor? A questão é a seguinte, é porque eu já vinha ali, eu já conhecia cartório, minha família é de cartório, então desde jovem, antes de começar a faculdade, eu já trabalhava em cartório. E aí, eu já sabia o que era processo, diferente de uma colega minha, que formou pensando que todas as audiências eram igual ao tribunal do júri. Eita! E aí, quando ela formou, que ela foi advogada, ela percebeu que não era bem assim. E aí eu agradeci aquela oportunidade, eu não sei quanto é que estão pagando hoje para um jovem advogado, acho que é mais de 1.000, né? Em média, uns 2.500, 2.800. Depende do A pessoa em escritório. 20 anos aumenta R$1.000 só. R$1.000, É.
Ainda Então, tem assim, todos no Brasil os não outros aumentou nada, né? benefícios. Não aumentou o preço do arroz, do feijão, da carne, nada, né? Olha, depende do tamanho do escritório, né, doutora? Tem uns que ainda permanecem aí nesses 1.500 para advogado júnior, mas varia muito. Sim. Eu agradeci e eu fui advogar na área criminal. Por quê? Porque tava tudo fresquinho. Eu não sei se vocês, assim, a doutora não, que é da área trabalhista, mas não sei se teve essa estratégia, Kelly, que no penal a gente consegue esgotar todas as peças processuais. Sim. Então, eu falei, então vamos nessa aqui que a gente consegue esgotar, e aí vai dar tudo certo, e deu tudo certo. Várias tentativas, né? A gente não esgota só uma tentativa. São 16 peças? Em média, se eu não me engano, são isso. Então, pronto. Direito do trabalho é mais ou menos isso. Né? Mas aí eu confesso que era uma área um pouco estranha pra mim. E aí eu fui advogar, tava com as peças tudo pronta na cabeça. Sim. E aí fui advogar na área criminal. Fiquei 2 anos, e aí eu falei, vou advogar na área que eu sempre quis, que foi direito empresarial. E aí eu consegui ali fazer um caixa na área criminal e depois migrei ali para o civil. Mas já estava ali dando os primeiros passos. Inclusive, em breve nós teremos aí um treinamento, um workshop. Meu primeiro cliente, voltado ali para a área empresarial. Alguns atalhos que vocês podem usar. Depois eu compartilho com vocês. E foi assim, Kelly. Aquela euforia, pegou a carteira e disse, agora eu vou... Pá. Foi, eu acho que a maior euforia é, meu Deus, eu já sou advogada e agora eu já consigo resolver todos os problemas. Sim. Eu tenho uma força. Eu tenho, né? Eu já passei, o mais difícil era ser. Só que aí vem aquela pergunta que eu acredito que é em todas as áreas, doutora. Como que eu vou conseguir meu primeiro cliente? Sim. Nossa, isso me perturbou diversas vezes. Meu Deus, como que eu vou conseguir meu primeiro cliente? É o parente, é no almoço de domingo. Exatamente isso. Quando a gente menos espera, é um amigo de um amigo, é um primo, é um tio. Sim. É alguém que já te É olha importante como começar doutora. com o primeiro, né? Aí Exato. o primeiro vai indicando pro segundo, o segundo indica pro terceiro, é uma cadeia, isso, enfim. Hoje eu recebo muitas mensagens, né? Ai, doutora, mas como é que eu faço pra ter meus primeiros clientes? Como é que eu faço pra multiplicar os meus clientes? Eu digo, basta mostra o resultado, que desse resultado eles vão dizer, a doutora me tirou, a doutora resolveu. E eu me disse. É o famoso, é o melhor marketing que tem, né? O orgânico. O boca a boca. Exato. O digital, ele dá uma força. Sim, com É certeza. o boca a boca digital. É verdade, eu não discordo nada do digital. Hoje eu tava conversando com outro colega, eu falei, a gente tem que usar isso a nosso favor e saber as ferramentas que a gente tem. Porque tem gente que acha que é só uma besteirinha, não é. Não é. É uma capacidade muito grande de potencializar os ganhos, mas para isso a gente tem que ter uma boa base, né? Você faz um bom trabalho, exatamente isso que a doutora falou. Você faz o primeiro bom trabalho com o primeiro cliente, potencializa isso no digital de uma forma que quando tu vê, já não tá dando mais nem conta do tanto que tá aparecendo. É verdade. E alguns meses atrás foi assim também? Quantos meses, pra gente ser mais preciso, Gabriele? Doutor, eu peguei ali a OAB, acho que foi em agosto, mais ou menos, do ano passado. E já é vice-presidente da comissão de marketing. Pois então. Então conta essa história aí do marketing depois pra gente. Como é que surgiu na tua vida? Pois então. Marketing digital ou algum outro tipo de publicidade? Como é que foi? Marketing digital, posicionamento e produção de conteúdo, mais especificamente. Vamos trocar cartões, né? Vamos, lógico. Faço questão. Lógico, estamos aí para isso. E era exatamente esse sentimento que eu tinha. Eu passei 3 vezes pela prova da OAB, então aconteceram muitas coisas nessas tentativas, e na terceira, que foi a vez que eu consegui passar, nossa, foi aquela euforia, é a mesma euforia que eu tenho certeza que todo mundo tá passando agora, que passou na primeira fase. E tipo, meu Deus do céu, e agora? Pegou a carteira. É esse o sentimento exato. Pegou a carteira, pra onde que eu vou agora? Tipo, o sentimento que passava pela minha cabeça, não sei se já passou pela da doutora Kelly, que é tipo, cara, eu tô desempregada. E agora? O que eu vou fazer? Aí foi todo um processo de desconstrução, consegui meu primeiro trabalho como advogada no escritório, e foi todo um processo de desconstrução de dentro para fora, de que a partir do momento que a gente pega aquela vermelhinha,
a gente nunca mais vai estar desempregado na vida. E eu acho que é uma coisa que falta para os jovens advogados, logo que pegam a carteira, é justamente isso, de ter esse pensamento, meu Deus, eu não estou contratada, eu não sou carteira assinada, mas nós somos uma profissão autônoma, liberal, então a gente jamais vai estar desempregado na vida. Então, a partir do momento que eu tive essa consciência, eu abracei cada vez mais forte a advocacia, porque também sempre foi meu sonho ser advogada. É esse sentimento que eu tenho, que embora já tenha alguns anos aí já de estrada, a advocacia, eu vejo colegas advogados aí que têm 70, 60, 80 anos e que estão exercendo a advocacia com vida toda, muita garra, com muito louvor. Eu costumo dizer que é algo apaixonante, né? A gente vai virando um dia de cada vez que a gente tá super envolvida. Eu acho o máximo quando as pessoas falam assim, dá pra ver no teu semblante que tu é apaixonada pelo que tu faz. Já dá pra ver que você já tá com um posicionamento de uma advogada criminalista, né? Um posicionamento, um exímio posicionamento. Imagine o digital da doutora, olha. Oh, meu Deus. E Kelly, diga. E como foi a experiência do primeiro cliente no criminal? Meu primeiro cliente... Foi a visita numa delegacia? Foi um acompanhamento na delegacia, no interrogatório, no presídio? Puxa aí no HD. O meu primeiro... eu fui puxar agora. Porque como eu tive o privilégio de andar ali com o Dr. Nil, eu tive muitas experiências. Mas o meu primeiro cliente sozinha, eu lembro perfeitamente da adrenalina que foi. Eles me mandaram para uma audiência de custódia. E eu falei assim, nem na faculdade eu nunca parei pra assistir uma audiência de custódia. O que eu vou fazer nessa audiência de custódia? Então já olha para aquela câmera ali e façam estágio na audiência de custódia. É bom passar por todas as fases. E assistir uma audiência de custódia, um do júri, pra que a gente não fique ali totalmente verde, né? E agora o que eu vou fazer? Foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra custódia, eu falei, meu Deus, eu nunca assisti uma audiência de custódia. E aí eu falei assim, eu lembro que eu liguei pro Dr. Nil e falei assim, doutor, me dê só uma orientada do que vai acontecer lá. E aí ele falou, vai entrar o juiz, vai entrar o promotor, aí vai entrar a tua parte, tem perguntas. Vão te dar boa tarde. E eu lembro que eu tive um professor que ele falou assim, pelo amor de Deus, olha bem onde que tu vai sentar. Já pensou tu sentar na parte que o réu vai sentar? Então eu já cheguei onde que eu tenho que sentar, E fui sentar do lado certo. E aí, enquanto o doutor me disse, né, tu vai seguir essas coordenadas, essa fala, essa defesa, aí eu falei, beleza, era isso mesmo que eu precisava. Eu ia anotando tudinho. Na pinta. Eu ia anotando. Cara fechada. Não, e quando eu cheguei lá... Voz pesada. Boa tarde, lá, doutor. Seríssima. E aí disse, meu cliente é o fulano de tal, gostaria de falar com ele parlatório antes da audiência. Fui lá, conversei com ele. Seu caso é esse, vim lhe acompanhar hoje. Não vou lhe garantir certezas, porque vai depender muito do juiz. Mas eu vou lhe fazer uma excelente defesa hoje. E aí eu peguei, fui pra audiência, chegou minha vez. Quando chegou lá, cumprimentei excelência, promotor, fiz ali a defesa. A senhora do café, boa tarde. Do café também. Lá fica não tem nem a moça do café, fica o policial lá. Aí fica lá escrivão. Boa tarde, cumprimentei todo mundo, boa tarde, tudo bem. E aí fiz minha defesa, aí no final a juíza decidiu. Era a juíza? Rapaz. Libera não. Desce. Nossa, olha, já. E aí eu fiquei nervosa, eu me senti culpada. Por que o meu cliente desceu? Aí eu falei, não, a culpa não foi minha. A situação dele, por se tratar ali de uma organização criminosa, fez com que o MP pedisse pela preventiva dele, lá pela manutenção. E aí foi quando eu entendi, não, nem tudo vai depender de mim. E aí eu lembrei desse caso pra todo mundo, porque quando o Dr. Nil e o Dr. Bruno me ligaram, ele falou, e aí, deu certo? Eu falei, deu. E aí ele saiu, não. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os familiares lá fora? Aí eu fui lá com o familiar, olha, aconteceu essa situação, mas já adianto que peguei a procuração e já estou trabalhando na revogação dele. Faça um pix, é tanto, e ele sairá em breve aí, no máximo um mês. Bora compartilhar esse tanto. Foi lá no início, hoje você que tá maior. Faça um pix de R$100, que é pra eu continuar. Não, na verdade, a revogação dele, salvo engano, foi R$5.000. E aí, fica trabalhando até revogar, né? Até revogar. E aí, a situação dele foi um dos casos mais complexos, porque foi meu primeiro caso que eu tive que entrar no plantão. Então, assim, já fui aprendendo muita coisa num processo só. Mas deu certo, a gente conseguiu a revogação dele.
e ele saiu. Foi tudo um mal entendido ali de documentos falsos. Olha aí, parabéns, doutora. E a senhora, doutora Gabriele? O primeiro cliente? O primeiro cliente foi justamente seguindo essa cadeia aí do boca a boca. Foi um antigo funcionário da empresa do meu tio. Dá pra ver. Ele entrou ou você entrou com a reclamatória? Fui eu. Eu e minha sócia que entramos com a reclamatória, mas antes estava com meu tio, que também é formado em Direito e advogado. Legal. Só que por questões médicas ele já não podia mais iniciar, dar entrada com a reclamatória trabalhista. Aí ele falou, olha, Gabi, pega esse cliente aí, ele é assim, assim, assado, ele tá precisando de ajuda. Já falei com ele, o caso dele é XYZ. Aí eu, tá bom. Morrendo de nervoso, porque foi uma sequência de coisas. Um dia eu já tinha saído do escritório e no outro eu já tinha cliente. Então, foi aquela sensação real de, meu Deus, eu não posso errar. Eu não posso errar. É meu primeiro cliente, eu tenho que proporcionar o melhor acolhimento possível para ele, que eu sei que isso vale para todas as áreas do direito, né? Um bom atendimento. E foi-se marcado aí a primeira reunião com ele para entender melhor como é que era o caso. E aí pegamos aí um boníssimo caso de reversão de justa causa. Reverteu? Tá aí. Foi reintegrado? Primeira audiência. Ainda tá tramitando? Ainda tá tramitando. A senhora tem 3 meses. Sim. Tem 6 meses de OAB, né? Sim, tá tramitando. Eu viajei no tempo agora. A gente deu entrada na ação e a primeira audiência vai ser agora em abril. Então, a gente está aí estudando o caso freneticamente e, em paralelo, estamos prospectando cada vez mais clientes. Por isso que é importante vir aqui falar sobre o posicionamento no digital e como o digital tem essa capacidade de potencializar os nossos resultados, porque hoje, exceto por esses 2 primeiros clientes, que depois dele veio um outro colega dele também, por isso que eu falo do boca a boca, que todos vieram do digital. Todos vieram da prospecção ativa no Jus Brasil, no JusFai e alguns outros meios no digital. Por isso que é importante demais. Eu lembro também de uma audiência trabalhista que um colega pediu para eu assistir. E assim, eu sempre fui muito tranquilo com isso. Sou jogador novo, vou aqui dar o meu melhor e quero jogar. Eu quero entrar num jogo. Sim. Só que assim, às vezes a gente cai numa furada, né? Uhum. Então um amigo meu advogava para uma grande empresa aqui de Manaus, que tinha umas 500 reclamatórias trabalhistas por dia. E aí nesse dia ele estava muito ocupado e ele disse, pode me ajudar, cara? Assiste essa audiência e tal. Eu falei, claro, sem problema nenhum, mas como é que é lá no seu trabalho? Porque eu não tenho prática no seu trabalho. Não, lá é o seguinte, tem uma audiência de conciliação. Uhum. Se não tiver acordo, vai para a instrução. Não preocupa que a gente protocola antes a contestação, eu te passo aí a petição para tu dar uma olhadinha, e aí não tem acordo e deixa o juiz julgar. Só vai lá e diz não tem acordo e deixa o juiz julgar. Sim. Aí, tá tudo certo. Vamos lá então. E aí eu fui. E aí cheguei cedo, e aí cadê a petição? Ele, rapaz, eu esqueci de te mandar, mas vai lá, é o fulano de tal. Aí eu, tá bom, tá nos autos. É só dizer para julgar. Então tá bom. E aí eu fui. Cara, esse cliente era queimado lá. Os juízes aborrecidos, porque sabia que o cara tinha dinheiro e o cara não pagava as reclamatórias. E aí tinha uma emenda na inicial, e aí perguntou, quem fez essa emenda? Não sei o quê. Eu falei, eu sou advogado do reclamado. O senhor tem que se manifestar sobre a emenda, então. Aí mas já está a contestação nos autos. E aí foi uma confusão. Eita. Eu falei, excelência, as minhas alegações são remissíveis. Porque eu já estava lá na alegação final, na audiência de instrução. Sei que bagunçou. Remissivas. Sei que bagunçou tudo lá. E eu consegui sair dali mais nervoso e aborrecido. E, cara, como é que tu me coloca num negócio desse, rapaz? E aí eu fui com mais calma, né? Aí a gente já aprende, né? Não, se não tiver aqui um dia antes, eu não vou. Então, assim, eu passei uma vergonha. Uma vergonha ali naquele juízo. E aí a gente já tem ali a fama, né? Quando a gente é jovem advogado de inexperiente. E aí é o que os outros querem pra cair em cima de pau da gente. Eu sou bem mais tranquila com relação às audiências trabalhistas hoje por conta do escritório que eu trabalhei. Então, eu fiz várias audiências trabalhistas atuando pela empresa. Então, essa vai ser a minha primeira audiência atuando pelo reclamante. Então, eu vou estar aí mudando de lado drasticamente e eu estou igualmente nervosa. Mas eu te confesso que dali em diante a gente começou, né, trabalhei 2 anos ali na área criminal, depois a gente migrou ali para civil, conseguiu já alguns contratos. E aí a gente começou a fazer assessoria trabalhista
uma das sócias que eu tinha no escritório, ela era especializada ali em fazer defesa para reclamada. E aí, com a prática, já ficava normal, a gente já conseguia até fazer 3 audiências. Já ficava ali, já conhecia o magistrado. Excelência, eu vou só terminar outra aqui. Já terminou, Excelência? Então, posso sair? E aí acaba tu criando ali ambiência, tu acaba criando ali intimidade com o ambiente. E eu digo que o segredo da advocacia é realmente a prática. Se você não tiver a prática, você vai ficar eternamente nervoso, agoniado e sem saber o que fazer. Com a prática, não. A gente já vai conhecendo o juiz, o formato do processo. Aí a gente vai tendo essa familiaridade aí, né? O jeitinho para poder conduzir a audiência, quem escuta mais, quem escuta menos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vão passar. Vocês vão sair de uma audiência e depois vocês vão encontrar um magistrado no shopping. Vocês vão encontrar o promotor no condomínio de vocês. Já aconteceu com vocês? Já me ocorreu. Numa dessas, uma situação criminal que eu acompanhei foi uma falsificação de arraiz amador. Sim, sim. E aí eu fui defender o rapaz, e aí fui na audiência, e aí chegou lá, o promotor, ele tinha assim um ego tão inflado. E ele botou pra cima de mim com tudo. Isso, aquilo, não sei o que, tá. E aí eu, calmo, tranquilo, conduzi. O magistrado até me ajudou e falou, olha, eu já fui defensor também, eu sei como é que é a dificuldade de defender quando a gente não tem possibilidade de encontrar documentos, doutor, mas eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre X, Y, Z. E aí eu fui na elegância, fui tratando aquilo, tudinho. Rapaz, pra minha coincidência, pra minha surpresa, eu não encontro esse rapaz no condomínio. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Mantive a nobreza. Sim. E aí é o seguinte, o cliente foi condenado, nós recorremos pro TRF. Sabe o que aconteceu? O TRF acolheu nosso recurso e o cliente foi o quê? Absolvido. E aí, quando eu fui atrás do promotor, cadê ele? Já tinha se mudado. Ele já tinha ido embora. Mas a gente passa por isso, viu? Então, é um trabalho normal. A gente só precisa criar ambiência e saber o que a gente está fazendo. Manter ali o nosso conhecimento em dia. A gente sabe que a lei, muitas das vezes, ela fala ela é muito clara no que pode e no que não pode, mas a gente sabe que a prática a gente vê algumas coisas diferentes. Já aconteceu com vocês? Sim. Se não aconteceu, vai acontecer. Não, é comum. É comum. E hoje, assim, qual é a expectativa que vocês têm com relação ao digital? Vocês estão fazendo posicionamento? Vocês estão buscando ali marcar o espaço de vocês? A doutora já é bem mais avançada, né? Mas eu tenho feito sim meu posicionamento nas redes sociais. E quando eu comecei, eu procurei entender quem que era meu público. E aí eu entendi que quem mais se identifica é quem está nessa transição de aprovação, de pegando a carteira e com esse monte de dúvida que eu já tive. E aí eu tenho feito trabalhos mais motivacionais. Olha, esse processo ele realmente é difícil, mas vale a pena. Você vai chegar lá desde que você não desista. E aí eu tenho me posicionado nesse sentido. E já clientes, Kelly? Já no meu lado profissional, por incrível que pareça, vem. Mas é o quê? É a mãe, é a prima, é a sobrinha, é a filha? Pois é. Muita gente me questionava como tu vai se posicionar no criminal se a maioria dos seus clientes vão estar presos, né? E que lá eles não têm acesso ao celular. Não. Mas aí o que acontece? Lá eu pego muitas demandas Maria da Penha. Que nem todos estão presos, então a vítima, por se identificar por eu ser uma mulher, vai e me procura. Mas consigo fazer também diversas parcerias. Vem desde ação trabalhista, consumidor, família. Pego muita questão de guarda, pensão, nesse sentido. Eu acredito que é muito pelo posicionamento e pela identificação. E a senhora, doutora? Olha, ultimamente, quando eu comecei também falando sobre as dores de um jovem advogado, de recém-habilitado na OAB, e como era essa dificuldade de nós fazendo essa transição de carreira na OAB como advogadas, e esse medo de infringir o código de ética, e como utilizar o marketing ao nosso favor sem nos vender, sem vender a nossa profissão. E hoje, depois de muito estudo, muitos cursos,
eu me identifico mais falando sobre posicionamento, sobre produção de conteúdo para mulheres, não só advogadas. Lógico que quando tem advogadas a gente tem um cuidado melhor, justamente por já ser advogada a gente sabe as dores específicas, mas hoje em dia meu público é muito mais sobre posicionamento e estratégia na produção de conteúdo, que eu vejo que muitas pessoas hoje em dia têm essa trava quando se trata na produção de conteúdo, justamente o posicionamento nas redes sociais. Que a gente ouve tanto as pessoas falar produção de conteúdo, Sim. mas quando a gente para fazer, o que eu vou produzir? Exatamente. Por onde eu começo? Exatamente. E eu tive essa dificuldade também, mas algo que me libertou foi assim, tu lembras quais foram as páginas que tu viu ontem na tua rede social? Tu consegue lembrar de alguma específica? A gente não lembra não, porque a gente vai rolando e a gente não lembra. Então, um amigo meu disse assim, fique em paz, porque as pessoas, elas não ligam pro que os outros fazem. Exatamente. Então, assim, se tu começar a falar de uma coisa hoje e amanhã tu for falar de outra, não vai fazer diferença nenhuma, porque o teu público, ele é muito pequeno. Agora, depois que tu se identificar, vai testando os assuntos e depois que você se identificar com aquele que você tem mais habilidade para falar, pronto, segue naquele caminho que tá tudo certo. Sim, sim. Tem uma pergunta que eu faço aqui para os meus convidados e que a senhora estava falando aí sobre essa questão da produção de conteúdo, que é a inteligência artificial. E aí eu faço a seguinte pergunta: vai substituir o advogado ou não? Jamais. Jamais, né? Também acredito que não. Jamais. O contato humano, o acolhimento que um ser humano proporciona para outro não existe. Assim, Verdade. O que eu costumo dizer para minha Vocês sócia... usam? Não. Nem para produção de conteúdo. O que eu uso na minha advocacia é para reescrever trechos. Às vezes a gente escreve um texto numa petição e não tá gostando das palavras que tá usando, aí eu chego, falo lá pro amigo do ChatGPT e reescreve aí com outras palavras, aí dá super certo. Sim. Mas eu acredito que ele tá ali para ser um facilitador, mas jamais um substituir. Jamais. Eu concordo. E a senhora, doutora? Usa lá nas peças criminais também? Difícil, muito difícil. Eu confesso assim. Dá pra fazer que... assim, faça um script do Tribunal do Júri. Não, eu não experimentei ainda, mas confesso que a maioria dos colegas já tem usado bastante. Na área criminal. Na área criminal, porque, como a doutora falou, ele traz uma facilidade, ele converte um texto ali maravilhoso, que era, eu escrevi isso, mas era exatamente isso que ele escreveu que eu queria, né? Sim. Então, assim, ele vem para facilitar, mas eu confesso que eu não uso muito, não, é o básico. O que eu acredito é o seguinte, que o advogado, ele vai ser substituído por um advogado que sabe usar IA. Isso daí eu não tenho dúvidas. O que sabe usar IA, com certeza, vai tomar Com o espaço certeza. daquele que não está usando. Porque economiza tempo, né? Por exemplo, logo que eu comecei na minha advocacia autônoma, recentemente, eu utilizei bastante a inteligência artificial para elaborar scripts de atendimentos iniciais pelo WhatsApp. Então, como muitos dos meus clientes vinham de outros estados e por o meu WhatsApp ser business, às vezes eu não sabia como escrever de forma a chegar, a me conectar com aquele cliente, a gerar acolhimento. Aí eu fui, falei o que eu queria, aí ele foi lá e montou todo um script bonitinho e eu fui adequando para minha linguagem, para o que eu acho correto. Ou seja, você que é advogado, que está com dificuldade no atendimento pelo WhatsApp dos seus clientes, chame a doutora Pode chamar. Gabriela, que vai deixar o arroba dela aqui e vai ficar na descrição também. Mas pode falar, doutora, o seu arroba. Meu arroba é gabinavarro.mkt. Lá eu falo sobre posicionamento e produção de conteúdo descomplicada. Doutora, já que a senhora entrou nesse assunto também, vamos falar do provimento 205? Vamos. Tem alguma dificuldade com relação a ele? Do meu ponto de vista, eu acho que não, mas eu vejo assim que muitas pessoas, por não ter esse contato direto, até porque eu dou aquela estudada bastante no provimento, porque como nós somos advogados, a gente costuma dizer que é uma profissão em constante atualização, evolução e estudo. Então eu tô lá sempre dando uma olhada, mas confesso que não tá muito assim no meu campo de dúvida. A doutora Kelly conhece o provimentos? Lembra Conheço. da mentoria, né? Lá na mentoria a gente falou. Conheço sim. Como a doutora falou, para quem já deu uma lida, tá ali por dentro, não é algo difícil.
mas a gente segue ali uma regalias, alguns cuidados, que a gente não tem toda essa liberdade. E aqui tem, a gente usa a nosso favor. Sim. O autor desse livro aqui, que é o Bruno Bon, ele fala algo bem interessante, que a advocacia, ela tem uma nobreza. Então, assim, ela tem um status. E realmente a gente não pode fazer o marketing de qualquer jeito. Então, eu me sinto muito honrado de ter algumas regras, enquanto alguns reclamam, eu me sinto assim bem confortável de saber que tem algumas regras para que a gente não para que a gente não vulgarize, né, E não a perca nossa o propósito. posição e não perca o propósito. Eu não tenho nada contra colegas que se desafiam ali no TikTok, mas, né, fazendo aquela, como a gente está acostumado a ouvir, né, fazendo as dancinhas, mas vejo que é uma ferramenta bem interessante, ela tem um alcance bem grande e que se a gente for colocar o uso dentro das 4 linhas aqui do provimento e do nosso código de ética, eu acho que vai dar bom, sim. Eu acho não, né? Vai dar bom, com certeza. E, doutora, como é que vai ser o seu desafio? A senhora que foi recentemente nomeada aí vice-presidente da Comissão de Marketing Jurídico. Pois é. Compartilhe com a doutora Kelly aí, que também foi nomeada recentemente, não é isso, doutora? Sim. O que vocês estão esperando, estão querendo aprontar naquela comissão lá para incentivar os nossos colegas advogados a se posicionarem no digital? Olha, eu não sei a doutora Kelly, mas eu acredito que a gente compartilha do mesmo sentimento, até porque nós fizemos essa busca, nós estivemos presentes, né, na comissão. Eu acredito que é fazer essa mensagem chegar a mais advogados, a mais pessoas como um todo, para que a gente entenda que o digital ele tá aí e é para ficar, né? Eu costumo dizer que o digital não é mais o futuro. Ele é agora. Ele é agora. E a gente precisa se adequar ali dentro do possível, respeitando a nossa essência. O que a doutora acha? Não, eu concordo. Faz com que todos entendam que a gente tem um propósito, que a gente não pode fugir desse propósito. E é deixar muito claro, deixar clarezas para o jovem advogado que vem, para os advogados que têm interesse no marketing, o que pode, o que não pode, e mostrar que a gente consegue usar isso gigantescamente ao nosso favor. Ao nosso favor, exatamente. E o que eu costumo dizer também são as outras formas de monetização, porque com posicionamento ali, a gente tem infoprodutos. Exatamente, a gente tem exemplos de magistrados, né, que pediram exoneração, não esperaram aposentar, não, pediram exoneração para viver daquilo que eles gostam. Construíram no digital. Não sei se vocês conhecem o Samerage, sabe quem é? Não Depois conheço. vocês procuram lá, o Samerage, ele é Mas conheço um defensor público do Rio de Janeiro que já também largou para viver do digital. O Samerage, ele era juiz também, ele pediu exoneração e ele é infoprodutor e ele é muito culto, então ele tem os treinamentos de oratória. E aí ele tirou em primeiro lugar no curso dele na prova oral para magistrado. Então, o que acontece? Ele foi viver daquilo que realmente a gente precisa, né? Saber ter uma boa comunicação, saber como se comunicar, como ter uma boa oratória, que não é só chegar, não é só ir lá e chegar, tem que ter todo ali um ritual para que a gente possa passar a nossa mensagem da forma mais clara possível. E é interessante, né? A gente tem pessoas que não levam isso ao pé da letra, mas a oratória ela faz total diferença. Eu senti muita dificuldade no meu primeiro tribunal do júri. Porque... Já teve nessa carreira aí esse tribunal do júri, doutora? Já participei de 2. E aí pretendo participar de mais. Mas no meu primeiro tribunal do júri, eu não conseguia dar ênfase no que eu queria mostrar para os jurados. Eu falei, gente, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho problema de me expressar, mas por que tá me faltando isso? E aí eu fui entender que era técnica, tem coisas que a gente precisa ajustar, tem que ter tom, voz, calmaria, expressão, e eu fui procurar o curso de oratória. Olha e aí ó. eu fiz, porque eu entendi que naquele momento aquilo ali era a minha dor. Muito bom, é isso mesmo. Gente, a gente está caminhando para o final já, gostaria que vocês deixassem as considerações, se a gente deixou de perguntar algo, de falar algo, gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e deixassem assim, uma mensagem de apoio para aqueles colegas que ainda não são advogados, que são bacharéis. Como a senhora falou, a senhora fez 3 vezes o exame? Fiz 3 vezes. Eu conheço alguns que desistem no segundo, conheço alguns que deixam de fazer. Eu sei que isso aí é totalmente emocional. Sim. Porque não você perde para você mesmo. Uhum.
Você tem ali um limite da nota em que é tu e a nota e acabou. Se não tem mais ninguém. Não Você tem... é seu próprio concorrente, né? Acho que esse que é o mais assustador, né? Quando a gente tá Exatamente. Eu fico estudando. feliz de ver assim, duas damas se desafiando, uma na área criminal, outra na área trabalhista. Então, deixa aquele recadinho ali para aquele colega que está inseguro, para aquele colega, ou então para aquele acadêmico que ainda não sabe o que vai fazer, como que vai começar, ou para aquele estudante ali do ensino médio que é aspirante ainda ali a uma vaga no curso de Direito. Pode falar. Posso doutora. começar? Pode começar. Aqui eu deixo meu recado, que é invista nos seus sonhos, insista. Você não vai conseguir na primeira tentativa muitas das vezes, embora alguns consigam. E talvez você possa conseguir, talvez você possa não conseguir. Mas só alcança quem nunca desiste. Então não desista, estude. Se você já pretende focar numa área, procure entender todos os ramos dessa área, foque nisso, que você será um grande profissional. Mas o importante, hoje minha mensagem é, não desista. Show, muito bom, doutora. Agora fica até difícil, né? Trazer uma outra mensagem vindo da doutora Kelly. E eu acredito que a mensagem que eu posso deixar é tanto relacionada ao digital quanto a propósitos de vida. Está justamente alinhado com isso que a doutora Kelly falou, que as pessoas que estão aí pensando que não sei o que fazer, não sei para onde ir, olha para dentro. Olha para dentro, olha para o que te faz feliz, para o que te faz acordar todos os dias, o que você gosta de fazer. E aos jovens bacharéis em direito, digo para vocês, a advocacia autônoma é apaixonante. Não desistam nem por um minuto. Quando ficar difícil para passar na prova, não desistam, porque vai valer a pena. É difícil no começo, mas quando aquele propósito está tão enraizado dentro de vocês, não tem nada no mundo que consiga parar. Então, a minha mensagem é essa. Sigam nos seus propósitos. Uou! Eu quero agradecer a participação de vocês, dizer para vocês seguirem a gente aí nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, sigam o nosso Instagram, @advtaon, e até a próxima, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. E quero agradecer aqui extremamente, fiquei muito feliz de tê-los aqui, e até a próxima. Já é. Então... Muito obrigado, doutora Gabriele. Eu que Muito agradeço. obrigado, doutora Kelly. Obrigada. Lembra que a doutora... Não, tu já tinha saído. Quando tu foi nomeada lá pelo doutor Jean, Sim. a doutora Kelly também estava. Só que ela chegou um pouco depois, não foi, Eu Kelly? cheguei com o Valber, se eu não me engano. Foi. E aí, eu voltei, fui lá na assessoria. Sim. E aí pedi para incluí-la. E a moça ficou. E aí, quando saiu, só saiu o teu nome no diário. Não saiu dela. Foi. E aí eu falando com a moça, e é porque ela lembrou, doutor, o senhor sabe dizer se saiu? Sim. Aí eu falei, Kelly, deixa eu ver aqui. Eu digo, putz, só vi o nome da Gabi.